branca, ou na linguagem dos índios tupis, caatinga. Esse é o único bioma exclusivamente brasileiro. Lugar onde as chuvas são poucas e concentradas em 4, 5 meses do ano. Durante todo o período seco, as plantas da caatinga ficam assim, praticamente sem folhas, uma floresta de galhos retorcidos, espinhos, aparentemente pobre em biodiversidade. Mas veja o que acontece logo depois das primeiras chuvas. Com pouca água, as plantas que pareciam mortas renascem e a gente consegue enxergar a riqueza e a diversidade de espécies que compõem a caatinga. Para conhecer melhor esse bioma, nós visitamos o semiárido nordestino em 2 épocas bem distintas: o período seco, entre outubro e novembro de 2010, e a estação das chuvas, no começo de 2011. Nós percorremos 4 estados: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Na primeira parada da nossa viagem, você vai entender como foi que essa região se formou. Para isso, vamos a Crato, no sul do Ceará. Essa é a Chapada do Araripe, formação que ocupa parte dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco e Paraíba. Há milhões de anos, esse lugar guarda um tesouro geológico, uma incomparável quantidade de fósseis, que são restos de animais e vegetais encrustados nas rochas. Para conservá-los, em 2006 foi criado aqui o primeiro Geoparque das Américas, dirigido pelo biólogo Álamo Saraiva. Doutor Álamo, o que é um geoparque? Geoparque é um programa da Unesco que tem como objetivo principal a preservação de áreas de interesse geológico. Essa história começa há mais de 100 milhões de anos, quando África e América formavam um único continente. A separação aconteceu por causa da movimentação de porções da crosta terrestre, as chamadas placas tectônicas. Na divisão dos territórios, houve um rebaixamento dessa área e grandes lagos se formaram aqui. Mais tarde, houve o soerguimento, o levantamento desses lagos. O sedimento que estava no fundo aflorou, dando origem à chamada Bacia Sedimentar do Araripe. Como o período era também um período que a gente pode chamar de aquecimento global, esse lago estava secando. Dr. Idalécio Freitas é geólogo do parque e explica que esse paredão conserva os registros dos períodos de chuva e de seca dos últimos 110 milhões de anos. Esses níveis mais escuros que a gente vê no calcário aqui, né? Esses risquinhos mais escuros, um período mais úmido, com um pouco de matéria orgânica. Nesses risquinhos mais claros, um período seco, um período de pouca chuva. Quer dizer, seca aqui não é novidade não, seca né? aqui pra gente não é novidade não. As áreas demarcadas pelo parque são os geossítios. Esse fica em Santana do Cariri, no meio de uma área de extração comercial de pedras. Essas lajotinhas, usadas como piso e revestimento, conservam muito mais do que dados climáticos. Doutor Álamo, o que a gente consegue ver aqui nessas pedras que o senhor separou? Olha, aqui tem aí exemplo de alguns seres que se encontravam dentro do lago, habitavam o lago ou viviam no entorno do lago. A gente encontrava muitos peixinhos, como também muitos restos vegetais, mostrando que naquela época a gente já tinha uma vegetação, vamos dizer, que ocupava o nicho da caatinga. A maior parte da vegetação aqui era composta do grupo dos pinheiros, araucariáceas, por exemplo, essa vegetação que a gente encontra já no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. A poucos quilômetros daqui, outro geossítio espetacular, um lugar onde dentro de toda a pedra tem um peixe fossilizado. Nós estamos aqui na lama do que sobrou do fundo de um lago sob influência marinha, ou seja, aqui era um ambiente de água salgada. Toda pedra dessa daqui, que são chamadas de concreções, tem um peixe, porque foi o peixe que fez a indução para a formação dessas concreções. Se a gente abrir aqui, a gente vê um Tárrias araripes, né? Como é que é o nome dele? Tárrias araripes. E é engraçado que dá para ver até o olho todo preservado, né? A coluna, a espinha do peixe. É uma das características dos fósseis aqui da Bacia do Araripe, é manter
sentido tridimensional da peça e o tecido mole preservado. Então a gente vê aqui coluna vertebral e costelas, mas dá para ver estrutura de músculo, de pele, raias da cauda, das nadadeiras, tudo fica preservado. Para comprovar o que diz, Dr. Álamo abre outra pedra que eu mesma escolhi. E veja só, tá aí mais um peixe fossilizado. Tem um ditado que diz que cada enxadada é uma minhoca, aqui seria cada enxadada um fóssil, né? As melhores peças coletadas estão reunidas no Museu da Universidade Regional do Cariri, aqui mesmo em Santana. Nesta sala, uma coleção de troncos fossilizados. Parece madeira, mas é tudo rocha. No acervo de plantas ainda tem pinha pré-histórica, folhas, galhos e os primeiros registros de plantas capazes de produzir frutos. Na coleção de insetos, veja só, abelhas, vespas e uma libélula que, de tão bem preservada, virou símbolo do museu. Segundo os pesquisadores, a caatinga, como conhecemos hoje, tem pelo menos 18.000 anos. No próximo bloco, você vai conhecer melhor as plantas que formam esse bioma e entender como elas conseguem resistir a meses sem chuva. Até já! A caatinga é a principal formação vegetal do semiárido nordestino e ocupa 10% do território brasileiro. São mais de 840 mil quilômetros quadrados espalhados por 10 estados. Nessa região chove em média 560 milímetros por ano e a estação das águas é concentrada em apenas 3 ou 4 meses. Por isso, as plantas da caatinga tiveram que desenvolver mecanismos para resistir a longos períodos de estiagem. São as chamadas plantas xerófilas, que vamos conhecer melhor agora com a ajuda do agrônomo Jacob Souto, professor da Universidade Federal de Campina Grande, em Patos, no sertão da Paraíba. Agora, quais são os mecanismos que essas plantas usam para poder resistir a meses sem chuva, às vezes? São vários os mecanismos. Então, um dos primeiros deles é a queda das folhas. Então, com a queda das folhas, nesse período mais seco do ano, o que é que ocorre? A planta deixa de transpirar, por conseguinte, deixa de perder água e há uma economia de água. Uma outra característica da planta é que muitas delas não possuem folhas. As folhas são transformadas em espinhos, a exemplo das cactáceas. E num exemplo bem típico nosso aqui, nós temos plantas da família das euforbiáceas, a exemplo da maniçoba, que elas têm raízes na forma de túberas, como a mandioca, né, e outras plantas. Então, nessas estruturas das suas raízes, elas acumulam água e nutrientes para que sobrevivam a longos períodos de estiagem. Para ver como são essas raízes, arrancamos uma maniçoba. E parece mesmo uma mandioca, veja só. Então aqui nós temos o sistema radicular da maniçoba. Você vê que tem algumas raízes bastante profundas, né? Isso aqui, no período mais seco do ano, é quem ajuda a planta a sobreviver. Porém, essa estrutura é um órgão de reserva da planta. É onde a planta acumula principalmente água e nutrientes para sobreviver esse longo período de seca que ocorre aqui na nossa região. As plantas da caatinga têm papel fundamental na fertilidade do solo. Os nutrientes que elas sugam da terra depois são devolvidos através da serrapilheira, essas folhas que caem e se acumulam no chão. Há 10 anos, Dr. Jacob vem pesquisando de que maneira a decomposição desse material libera os nutrientes. Para isso, numa área de caatinga preservada, ele espalha pequenas caixas coletoras. Depois analisa tudo que cai dentro delas. No bioma caatinga, por ano, em média, é depositado de serrapilheira, no conjunto todo, em torno de 1,8 a 2 toneladas por ano, por hectare. Para haver uma decomposição aí em torno de 70% desse material, leva em torno de 2 anos e meio para degradar. O regime de chuvas, a altitude e a qualidade do solo determinam a vegetação típica de cada lugar. Dentro do bioma caatinga há formações florestais diferentes, como vamos ver em Crateús, quase na divisa do Ceará com o Piauí.
Aqui está uma das maiores reservas particulares de caatinga do país. Essa reserva é muito interessante porque os 6.000 hectares dela estão divididos em duas áreas bem distintas. Uma parte fica aqui embaixo, na região conhecida como Sertões do Crateús. A outra está lá em cima, ó, no alto daquela serra, a Serra das Almas. E é para lá que a gente vai agora. A área pertence a uma organização não governamental, a Associação Caatinga. Nós visitamos a Serra das Almas no período da seca. As trilhas da reserva levam a lugares surpreendentes. Pode não parecer, mas essa vegetação de árvores enormes e muita sombra também faz parte do bioma Caatinga. O Everton, que vegetação é essa? Como é que isso se chama? Então esse complexo vegetacional, né, também pertence à Caatinga, chama-se mata seca. O que a diferencia da Caatinga, a princípio, é a composição florística, né? Você percebe que as árvores têm um porte maior, cerca de 60% dessas espécies conservam as folhas verdes, não caem no período de estiagem como a Caatinga, e também elas ocorrem só em ambientes de altitude elevada, acima de 600 metros. Mais uma caminhada e chegamos a um ecossistema raro, com um cenário completamente diferente. Não por acaso, este lugar é conhecido como Lajeiro. Basta olhar em volta para entender por quê. Muita pedra, rocha e essa vegetação ao redor também tem um nome bem sugestivo, carrasco. O carrasco é um ecossistema que faz parte do bioma Caatinga, porém ela é diferenciada por conta das características. As árvores têm um porte bem menor, elas têm essa característica também de os galhos ficarem emaranhados. Elas só ocorrem em terrenos de rocha, solo raso, arenoso. Só existe no Planalto da Ibiapaba, entre o Ceará e o Piauí, e na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, com limite com Pernambuco. A Serra das Almas é o lar de muitos animais nativos. Aves como o cancã, o dorminhoco, o abre-fecha voam livremente por aqui. E como a área é protegida de caçadores, alguns animais chegam bem perto da gente. É o caso do soim, esse simpático macaquinho. O macaco prego é mais desconfiado e só observa o movimento de longe. Outras espécies são avessas à presença humana. Para confirmar a existência delas aqui na reserva, os pesquisadores têm que usar a criatividade. Isso que o pessoal está montando aqui é uma armadilha, só que não para capturar os animais, e sim a imagem deles. Ô Gilson, como é que funciona essa armadilha? Essa armadilha, ela funciona com uma câmera fotográfica, um sensor de movimento e de calor. Quer dizer, quando passa um bicho aqui na frente, a câmera dispara? Isso, ela dispara. Na hora de revelar as fotos, algumas surpresas. Animais considerados extintos na região foram capturados pelas lentes. Caso da onça parda ou sussuarana, como é conhecida por aqui. As armadilhas também fotografaram veados, o gato do mato, uma jaguatirica, raposas.